Você abre comigo lá em Efésios 4. Amém? Rogo-vos, pois, eu, isso aqui mesmo, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todo o céu, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, e querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até todos chegarem e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão. Sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio das suas juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, essa palavra fala sobre a unidade na fé. Unidade na fé. Então, aqui Paulo fala sobre o estabelecimento do início da igreja e compara a igreja com um corpo, né? Nós temos um corpo e esse corpo tem os membros. E cada membro tem uma função. Cada um é importante segundo a função para a qual foi criado, né? E hoje é algo tão difícil a gente encontrar unidade. A começar dentro de casa, dentro do trabalho, dentro, né, quanto mais na igreja, onde se juntam várias pessoas de todo tipo, de todo pensamento, de toda forma de, né, de ser, de pensar e de agir. Então, assim, o inimigo, ele milita contra a unidade, porque a unidade faz com que as armadilhas dele percam a força, né? Então, assim, eu queria que você parasse para pensar um pouco nessa palavra, unidade. E como essa palavra foi na tua vida? Houve unidade? Como que era lá na sua casa? Tinha unidade? Seu pai e sua mãe, eles pensavam e decidiam juntos? Como que era? Né? Hoje, no que você tem vivido, tem unidade? No lugar que você trabalha? É unidade ou cada um querendo, né, ganhar o seu e que vá para lá o resto? Como tem sido? Nós temos vivido um tempo muito difícil, né? Um tempo em que cada um toma um partido, cada um tem uma ideologia, cada um tem uma placa de igreja, cada um tem uma linha de pensamento, né? E tantas coisas têm se erguido para trazer divisão. Mas a obra da divisão é uma obra de Satanás. Jesus, ele veio instaurar o ministério da reconciliação. Nós, como filhos de Deus, e como discípulos de Jesus, somos embaixadores da reconciliação. Porque o que Jesus veio fazer por nós foi reconciliar-nos com Deus. Aquilo que havia sido quebrado, através do sangue dele, ele uniu de novo e por isso hoje nós temos livre acesso a ele. Então, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi desfeito, aquilo que foi dividido, foi unificado por Cristo. Na cruz, ela tem esse símbolo, né? Ela é assim e ela é assim. Então, através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus e nós podemos amar o nosso próximo. Mas como é difícil amar o próximo?
Principalmente se a gente veio de um lugar que não tinha unidade. Né? A divisão, ela tem imperado. Cada um quer para si, cada um quer o seu. E na Bíblia fala que quando se multiplicasse a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Porque você só consegue estabelecer unidade. Você só consegue estabelecer unidade através do amor. É impossível trazer unidade sem amor. É por isso que há tanta divisão. E esse tem sido o plano de Satanás e tem sido muito eficaz, inclusive no meio da igreja, inclusive no meio dos cristãos. Como é uma batalha a gente andar em unidade. E o que é andar em unidade? Aqui o que fala, né? Com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E o suportando aqui não é aquela palavra de, eu tenho que suportar o fulano. Não é isso. É o suportando de dar suporte. Nós temos esse chamado de dar suporte. E ora nós vamos estar bem para dar o suporte, e ora nós precisamos de suporte. Porque sozinho ninguém faz nada. Eu não faço nada sozinha. E sozinho, sem Jesus, a gente não faz nada mesmo. E ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, o nada é nada. Não é somente assim, sem Jesus eu não posso amar. Ok, mas sem Jesus você não pode perdoar, sem Jesus você não pode trabalhar, sem Jesus você não pode nada. Se você partir do ponto, do princípio de que Jesus tem que estar com você 24 horas, Ele está com você. Mas você tem reconhecido, você tem andado em unidade com Ele para isso? Porque se a gente está enraizado em Cristo, nós temos essa incumbência e esse ministério também da reconciliação. Nós somos um agente de reconciliação aonde nós estamos, e não de divisão. O que está dentro da divisão? Partidarismo, facção, egoísmo, soberba, justiça humana, que é falha, que é pouca, que é podre. E através disso nós não conseguimos estabelecer a unidade. E é por isso que nós temos visto tanta divisão. Nós oramos para Deus trazer pessoas. E aí chega uma pessoa mais capacitada que você. Em vez de você acolher e andar junto, você rejeita e repele porque você se sente intimidado. Ou ao contrário. Às vezes você tem algo, você sabe que Deus te deu algo, e você não expõe aquilo ali, porque você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou querendo me aparecer. Tudo pelo medo, né? Medo. O medo também traz isso. Partidarismo, facção, divisão. Mas o Senhor não quer que seja assim. Ele não poupou esforço, e nem a última gota de sangue, para que a gente vivesse e andasse em divisão. Ele fez isso para que a gente fosse reconciliado primeiramente com Ele, mas também com os outros. E como você tem andado? Como você tem andado? Como tem sido a sua visão a respeito disso? O que você carrega? Quais as marcas aqui? Quando eu li no Salmo 40, né? Que ele está pedindo socorro, ali o salmista, ele descreve como se ele estivesse atolado numa lama. Né? Ele está ali atolado. E ele conta que, né, Deus tirou ele daquele charco, arrancou ele daquela podridão, daquilo ali, e ele está clamando por socorro. Tirando dali, depois ele declara que ele é pobre e necessitado, mas que o Senhor tem cuidado dele. Então ele está ali numa angústia de alma, né? Num desespero, mas ele fala, por causa do quê? Das minhas iniquidades. As minhas iniquidades. Nós não amamos ninguém porque somos bons. Nós não temos uma vontade imensa ao acordar de amar. Nem quem está do nosso lado. Quanto mais o estranho. Quanto mais aquele que é diferente de nós. Mas o Senhor nos convoca a isso. Porque é a unidade. E é o suporte uns aos outros que nós vamos ver a Igreja de Cristo crescer e avançar com autoridade. Porque reino dividido não prevalece. Onde há divisão, há destruição. E o buraco é sempre mais fundo.
Não há abismo que você não possa cair mais. Um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus diz isso. E nós, como pais, também temos muito a ensinar os nossos filhos, não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Se há divisão, para eles é muito difícil. Fala o que eu estou falando, faz o que eu estou falando, mas não faço o que eu faço. Nós, como filhos, reproduzimos tudo aquilo que vimos dos nossos pais. E os nossos filhos vão reproduzir. Não importa, ele pode estar na melhor escola, na melhor igreja, com o melhor ensino. O que você faz todos os dias é o que o seu filho vai replicar. Se você coloca o dinheiro acima de tudo, ele vai colocar o dinheiro acima de tudo. Se você distrata as pessoas, ele vai distratar as pessoas. Não tem como. É o exemplo. Se você vive de partidarismo, se você vive de egoísmo, se você chega na sua casa e em vez de você pôr o joelho, vamos orar pelo fulano, vamos orar pelo ciclano, e aí desce a lenha, ele vai aprender a falar mal das pessoas. O seu filho vai aprender o que você faz. Não adianta depois que o caldo entorna e você querer dar uma lição de moral em algo que você, a vida inteira, deu de exemplo e mau exemplo. E como é difícil. Como é difícil para nós, como pais. Porque o tempo todo, nós não somos só pais. Né? O tempo todo a gente está tendo que lidar com conta para pagar, com problemas que surgem, com problemas no trabalho, e é problema disso, é problema daquilo, e é pessoas, e é tantas situações. E ali você olha e tipo, você começa a ter reações, você não percebe. Mas o nosso filho, ele está olhando o tempo todo as nossas reações e absorvendo aquilo ali. Como nós um dia absorvemos dos nossos pais. Essa semana, eu estava lá no spa, e aí uma moça lá que trabalha falou assim, Jaque, você pode vir orar com a minha cliente? Ela está muito, muito sentida e eu não sei o que falar. Ela tinha acabado de perder a mãe. E eu falei, nossa, claro, deixei tudo que eu estava fazendo e fui lá na sala e orar com ela. E eu não conhecia aquela moça, nunca tinha visto, não sabia o nome dela. E logo que eu entrei, ela já estava chorando muito, eu abracei, comecei a orar, e comecei a falar, e comecei a consolar ela ali, e aí, em determinado momento, e comecei a ministrar ela, e coloquei ela no meu colo, como se ela fosse a minha filha. E eu comecei a falar coisas para ela que eu não conhecia a mãe dela. E eu não sabia, a mãe dela era uma pastora. E eu comecei a falar coisas assim, que ela estava ali com a incumbência de levar o legado da mãe dela, para ela ser grata pelo tempo que Jesus permitiu que ela vivesse com aquela mãe. Eu nem sabia se ela era crente, se ela não era, mas o Espírito Santo começou a colocar aquilo e eu comecei a sentir, né, aquela dor dela, né, e eu falei, todas nós que estamos aqui somos mãe, ninguém quer passar por isso, nem perder a mãe. Falei, mas eu tenho certeza que ela não gostaria de perder um filho. Eu falei para ela, né? Eu falei assim, então a sua mãe está num lugar hoje que não há choro, não há dor, não há guerra. Sua mãe descansou. E para nós ficar saudade, você precisa viver esse luto e tal, né? Fiquei falando para ela. E aí, quando eu saí de lá, eu pensei nisso, né? Eu falei, gente, como a correria daqui engole a gente. Se aquela mulher pudesse, aquele momento, o que ela poderia fazer era o quê? Ligar para a mãe dela e falar com a mãe dela. E essa tristeza de saber que você nunca mais, pelo menos aqui na terra, você não vai. E eu falei isso para ela, né? A Bíblia fala, cabe ao homem morrer uma só vez depois do juízo. E eu falei assim, mas eu tenho minha mãe, o tempo todo. O tempo todo. E eu estava com algumas decisões para tomar, e eu parei tudo que eu estava fazendo, e eu liguei para minha mãe. E meu pai estava lá perto, e eu pedi para que eles orassem. E eu lembro que no final da oração meu pai falou assim, Senhor, escuta essa minha humilde e simples oração. E tal, né? E aí, quando acabou, eu falei assim, pai, a sua oração não é simples. A sua oração é uma das mais poderosas. Eu posso ter os melhores homens de Deus, mulheres de Deus perto de mim, orando. Mas a oração de vocês é o que a Bíblia fala, que quando eu honro vocês, eu sou abençoado. Né? E aí eu contei a história da moça e eu falei assim, a gente está longe, já é tão difícil, mas a gente tem hoje o acesso através do, né, do FaceTime e tudo, mas quantas vezes a gente não valoriza? Quantas vezes a gente não honra quem de fato merece honra na nossa vida? Mas aí vem a perda, né? Aí você não espera que isso aconteça. Aquela menina não esperava que aquele dia seria o dia da morte da mãe dela. Que um dia ela tinha mãe, no outro dia ela não tinha mais.
né? E a gente tem se preocupado com tantas coisas. E a gente não tem priorizado aquilo que, de fato, é importante. E é muito importante. Né? Eu não sei como está a sua situação hoje. Eu não sei se você fala ou não com seu pai, com a sua mãe. Talvez você, diferente de mim, não veio de um lar onde tinha amor entre eles. E aí é mais difícil ainda você entender isso. Né? E por que eu estou contando tudo isso? Estou falando a respeito de unidade, né? A respeito da humildade, da mansidão, do suportar uns aos outros. Que logo depois dessa situação, uma pessoa me ligou. E essa moça, ela tem uma situação bem difícil com o pai. Eu sei da história dela, eu sei que a vida dela com o pai é uma situação muito delicada. Muito, muito mesmo. Muito. Tanto que há muitos anos ela não tem nem como ter contato com o pai. De tão grave que é a situação. E uma amiga minha queria conversar com ela para fazer uma encomenda e não estava atendendo, e por causa disso a gente acabou se falando. E aí ela falou, eu não estava atendendo porque eu estava numa imersão. E nessa imersão foi pedido para que eu levasse a foto do meu pai. E ela falou, já que foi a coisa mais difícil que alguém podia ter me pedido. Podia me pedir qualquer coisa, mas foi muito, primeiro que eu nem tenho. Ela falou assim, só que Deus tratou algo no meu coração hoje, que eu nem sabia que estava tão enterrado. E aí, o meu pai, depois dessa oração, ele brincou. Essa moça, ela proporcionou algumas coisas para os meus pais quando eles estavam aqui, né? E meu pai falou o nome dela e falou assim, eu vou orar pela fulana, tá, filha? Porque quando eu voltar aí, eu quero que ela esteja trabalhando lá naquele lugar que ela nos levou. E aí, e se ela está me ouvindo, não sei se está passando, né, na live, se ela está ouvindo, ela sabe quem é que está falando dela. E aí eu falei, pai, ora mesmo, porque ela precisa de oração de pai. E eu não sabia que ela tinha passado a manhã dela numa imersão tratando disso. E ali, logo em seguida, quando ela saiu daquele lugar, eu falei isso para ela. Eu falei sério com meu pai. Eu falei, não, pai, mas você está brincando, mas ora mesmo por ela precisa de oração de pai. Ela precisa de uma oração de pai. E ela vai ficar. E a hora que eu comecei a falar isso, mas daí ela caiu em prantos. Ela caiu em prantos. Sabe? Deus estava ali falando com ela e testificando. E usando meu pai para isso. Então, isso é unidade. Isso é unidade. Talvez se eu me fechasse naquele momento, ou se eu achasse, não, meu pai é bom só para mim, né? Não. Eu tive esse privilégio. Não tive outros. Eu tenho feridas em outras áreas. Né? Mas daquilo que eu posso ser bênção, eu sou bênção e isso promove unidade. Nós temos essa unção, nós somos capacitados em Cristo para isso, para trazer reconciliação. E a obra do Espírito Santo é essa, converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu te convido a olhar para essa situação. Sobre aquilo que te feriu, sobre aquilo que faltou, que talvez você queira hoje preencher. Qual lugar que alguém deveria preencher e faltou? E Deus, nessa noite, Deus está falando, filho, filha, eu sou o teu pai perfeito. Eu posso unir os seus cacos. Eu posso pegar toda essa bagunça da tua vida hoje e unir. Eu posso estabelecer unidade, primeiramente, dentro da tua alma, para que você seja capacitado a trazer unidade em todos os ambientes que você pisar. Em todos os contextos da sua vida, não importa a circunstância. Porque desculpas nós vamos ter sempre. Nós vamos ter. Porque assim como aquela moça, ela tem todos os motivos para odiar o pai e nunca mais ver ele na vida. Nunca mais. Só que ela entendeu que essa mágoa, esse ressentimento, essa dor e esse afastamento trouxe para ela muitas dores, até mesmo físicas, e muitos problemas nos relacionamentos atuais. Porque ela continua em busca desse pai ausente, desse pai difícil, em situações, em pessoas. Mas que você reconheça, eu estou contando isso, mas eu não sei se é esse o teu caso. Pode não ser isso, pode ser uma coisa de miséria. Às vezes você, eu falo, a gente tem que olhar os sinais. Às vezes a gente julga as pessoas, mas é muito difícil uma pessoa que passou por fome, por exemplo. Eu nunca passei fome,
né? Mas uma pessoa que passou fome, a gente vê aqueles vídeos da África, né? Aquelas crianças dias sem comer, e quando vai comer, come bolinho de arroz misturado com terra, sabe? E eu comecei a ministrar minhas filhas disso, porque nossos filhos são tão abençoados, eles têm tanto, até ponto de jogar fora. E eu comecei a ministrar isso para as minhas filhas. Eu sempre lembro para elas, vamos orar pelas crianças da África, vamos lembrar, você está reclamando disso aqui, mas tem criança no mundo hoje que está dormindo com dor na barriga porque não tem. Então, se a gente não sentiu essa dor, a gente não sabe o que é, mas isso é uma realidade. E tem gente hoje que tem condições, que pode comer o que quiser, comprar o que quiser para comer, mas ainda tem aquele buraco. Ainda é marcado por aquela dor de fome, de ter passado fome. Só que muitas vezes não é a fome física, é a fome emocional também. Entendeu? Às vezes na escola, estava lá esperando aquele pai, aquela mãe estar lá presente, ver sua apresentação e simplesmente não apareceu. Ou até hoje, você já chegou em tantos lugares, você está aqui nos Estados Unidos, e você não recebeu aquela ligação. Filho, filha, eu tenho muito orgulho de você. Parabéns pela tua vida hoje. E você às vezes está procurando isso em pessoas e se frustrando sempre. Porque você está depositando nas pessoas uma cura que só Deus pode operar. Os cacos da sua alma que só o Senhor pode juntar e fazer de novo. Só o Senhor. Só o amor de Deus é capaz de pegar uma história marcada por ausência paterna, por abandono materno, por rejeição, por fome, por miséria, por escassez, por abusos, e transformar em algo bom. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não podemos. Nós somos cheios de justiça própria. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Nós queremos ser os nossos próprios juízes e advogados. E tiramos aquilo que Jesus já conquistou para nós. Existe uma corte regente aqui. E está Jesus como nosso advogado, Deus como nosso juiz, e também Satanás com as promissórias na mão. Dizendo, está vendo, mais uma vez, ninguém te valoriza. Ninguém reconhece teu esforço. Está vendo? Você acorda cedo, você faz comida, você trabalha, você cuida, você faz, acontece. E cadê o reconhecimento? E no final do dia você está um caco de novo. E no final do dia não vem aquela palavra. Mas que nessa noite você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que não só pode quebrar toda a dureza do seu coração, se ele já foi muito ferido ou marcado, mas que também pode juntar os seus cacos e fazer você dar aquilo que você não teve. Dar aquilo que você não teve. Eu tenho hoje uma marca no meu casamento. Eu passei pelo deserto do divórcio. Eu tinha todos os motivos para não estar aqui. A minha maior arma contra Satanás é abençoar um casamento. Cada vez que eu sento com um casal e falo, não desiste dela, não desiste dele, e oro para que casamento, eu piso na cabeça da serpente. E é assim que o Senhor quer que você se levante. Eu não sei qual é a área da sua vida, que talvez Satanás tenha te afrontado tanto e ter calado a tua voz. Mas cada vez que você fizer diferente, ao invés de olhar e falar, meu Deus, como eles têm um casamento abençoado, e invejar isso. Não, eu me posiciono como agente de transformação. Esse ano eu fiz 2 casamentos. E tem mais 2 para eu fazer. Eu nunca imaginei fazer casamento. Eu mesma nem casei de noiva. Mas foi um privilégio que Deus me deu, porque eu passei pela humilhação. Então eu estou abrindo meu coração aqui para vocês nessa hora, porque é algo que eu vivo, que eu sei, que é fato, que é real. Que Jesus hoje ele é meu marido, eu não estou sozinha. Eu não estou aqui sozinha. Eu não estou aqui sozinha fazendo a obra. Eu tenho meu marido, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É o melhor marido que alguém pode ter. Eu não sei se seu marido te abandonou, se seu pai abandonou sua mãe, mas eu quero dizer que é possível você superar, você avançar, você seguir além das suas dores, você seguir e você fazer a diferença mesmo nas áreas em que você foi marcado. Você trazer a unidade. Você não ser aquele que promove a divisão, mas ser aquele que promove a unidade.
que tem amor à palavra, porque eu sei que o meu Senhor criou o casamento. Eu sei que Ele é fiel e justo para restaurar qualquer casamento, em qualquer situação que esteja. Eu sei que Ele é poderoso para reconciliar pai com filho, filho com pai, marido com esposa, nora com sogro, sogro com nora. Essa é a obra, esse é o verdadeiro avivamento. Não é só quando a gente pula, ora em língua e fala em mistério e tanta coisa, mas quando a gente pratica o que está aqui e nós promovemos a unidade. Então, cada um de vocês que está aqui nessa noite, Deus não escolheu outros para estar aqui, Deus escolheu vocês. E foi tão difícil eu ter essa palavra. Hoje a palavra não me vinha, não me vinha, não me vinha. E Deus falava assim, você tem que escutar a minha voz, Jaqueline. Eu tenho algo para falar que vai ser específico. Né? Então, eu estou liberando isso sobre vocês hoje. Que a unção do Senhor que estabelece a unidade venha sobre a tua mente, sobre a tua alma e sobre o teu espírito e te habilite a estabelecer unidade aonde você colocar a planta dos seus pés. Que aonde havia divisão, que haja unidade. Que aonde ia, que o inimigo estava tentando separar, dividir, tentando colocar um peso e dizendo, porque realmente não é fácil, andar mais uma milha, entregar a capa, perdoar 70 vezes 7, ir mais uma vez, não desistir, não desistir. Mas eu quero liberar, tem muitas mulheres aqui, tem mais mulheres do que homens. E eu queria liberar uma palavra, não só sobre casamentos, mas também sobre todas as áreas da sua vida, que você sabe onde é difícil estabelecer unidade. E que você hoje se prontifique, se posicione a ser um agente de unidade. E nós, como cristãos, como cristãs, nós temos uma cruz. Jesus disse isso. Não negue a sua cruz. Se você quer seguir após mim, tome a tua cruz e me siga. Eu não sei qual é essa cruz. Eu não sei qual é essa situação, qual é essa cruz que por volta e meia você quer deixar ela. Mas eu queria que você fechasse os olhos nessa hora. Eu vou ministrar essa canção. Eu cantei essa música essa semana para uma pessoa que me chamou e falou assim, já que eu vou me divorciar. E é engraçado como as pessoas me procuram para isso, porque elas acham que vão ouvir de mim o apoio para elas tomarem essa decisão. Eu sei o que é o preço do divórcio. Então, eu cantei assim para ela e eu queria cantar isso para você. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. E é a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não entregue a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou.